Oi, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Bom, estamos mais uma vez aqui, né, iniciando mais um vídeo. Estou super animada para começar mais esse vídeo com vocês. Espero que vocês também estejam para nos acompanhar, continuar nos acompanhando. Para mim é um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Bom, dando continuidade aos nossos vídeos, nossa conversa aqui no canal, eu vou dar uma pausazinha nos assuntos que a gente estava falando em relação à vigilância sanitária. Vamos continuar nos próximos vídeos, com certeza. Mas agora nesse vídeo eu pensei em tirar um momentinho agora nesse vídeo, dar uma pausa nos assuntos, para me apresentar melhor, né? Porque eu conversei com vocês, a gente já tem conversado, já tenho lançado alguns vídeos aqui no canal. E se vocês estão acompanhando, né, falando sobre a vigilância sanitária, né, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, para não termos receio, né, não termos aquele medo de receber a equipe da vigilância, né? Mas nesse vídeo vai ser diferente. Eu vou dar uma pausazinha no assunto, a gente vai retomar nos próximos vídeos para me apresentar, né? Falar um pouco, contar um pouco da minha história para vocês, né? Porque muitos aqui, a grande maioria, não me conhecem. Então, assim, meu nome é Andréa Campelo. Quem acompanha o canal já deve saber. Mas eu sou nutricionista, né? Algumas pessoas eu já tinha falado, acredito, sobre isso no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Então, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2010, né? Finalzinho de 2010. Então, já se vão quase 11 anos, não é isso? Então, eu sou apaixonada pela minha profissão, gosto muito da nutrição, mas como em toda profissão, né, sempre tem aquela área que a gente gosta mais. Não sei se com vocês acontece ou também, se tem alguém que atua em alguma profissão que tem várias áreas, né, que abrange várias áreas de conhecimento. Se tem, vocês falam aí se tem alguém feito eu que é apaixonado por mais apaixonada, né, por uma área em específico ou duas, não sei. Mas eu gosto de todas as áreas de nutrição. Nutrição, para mim, é uma profissão maravilhosa, que tem muito, né? Que ainda tem muito a se descobrir, muito a se fazer, já se faz muito, né? É, pelas pessoas, pelos clientes, pelos pacientes. Então, para mim, sempre foi, né? E sempre será uma profissão interessantíssima, mas que tem muitos braços, né? Vamos dizer assim, tem muitos ramos. Então, eu gosto de tudo que é relacionado à nutrição, mas sempre teve uma área que eu sempre fui assim apaixonada, sempre gostei. Tenho certeza que se tiverem profissionais nutricionistas assim, vão dizer área clínica. Não é área clínica. Embora a grande maioria, inclusive até na faculdade, quando a gente está conversando, né, quando a gente tem aquela expectativa, quando vai sair da faculdade, a pensar, né, aquele sonho do, do campo, né, de trabalho, o que é que a gente vai fazer, cada um quer seguir uma coisa e muita gente vai falar nutrição clínica, né? A grande maioria dos nutricionistas, né, pensam muito em nutrição clínica, consultório. Inclusive, eu já trabalhei na área de nutrição clínica, então eu posso falar, porque de repente alguém pode falar, mas porque não tem experiência na nutrição clínica. Às vezes. E gostei muito, gostei bastante. Como eu falei, gosto de tudo da nutrição. Para mim é uma profissão maravilhosa. Mas a área que eu sempre mais gostei, desde da época do que eu iniciei, né, no trabalho, no mercado de trabalho, é a parte de produção, na parte de produção de alimentos, na parte de trabalhar na cozinha mesmo, com equipe, né, de nutrição, com serviço de alimentação, de nutrição. Então, eu sempre fui apaixonada por essa parte de qualidade de alimento e de produção mesmo dos alimentos. Então, eu sempre gostei de trabalhar na área de produção.
né? Enquanto muitos nutricionistas apaixonados pela clínica, né? Indo buscar, mas eu sempre gostei. Não sei se porque foi a primeira porta, vamos dizer assim, que foi aberta para mim, assim que eu, na verdade, antes de eu me formar, na verdade, essa porta da produção de alimentos, né, da área de produção, ela já se abriu para mim na época que eu ainda estava, né, na faculdade, na verdade, porque eu fiz um estágio extracurricular, era uma agência de empregos, né? E estava lançando o estágio e estava precisando de estagiário para nutrição. Então eu me inscrevi, fiz os testes. Na época eu nem pensei que fosse ficar, porque eu era a única do interior, na época eu morava no interior, e era na capital, né? No Recife. Eu sou de Pernambuco e de Recife, na época eu morava no interior e a vaga era para um restaurante que era também vinculado a um hotel. Na verdade, era para fazer esse estágio, para estagiar no hotel, e que na verdade era a mesma cozinha, que era a cozinha do hotel e que fornecia também refeições para um restaurante que era tudo da mesma empresa, né? Do mesmo dono, dos mesmos proprietários. Então, eu iria estagiar nessa cozinha. Então, não sei se porque foi a primeira porta que se abriu mesmo antes de eu terminar a faculdade, e assim que eu terminei a faculdade, justamente também através desse estágio que eu conheci um nutricionista, um excelente nutricionista, que me ajudou muito, me ensinou demais, assim, agradeço muito a ela até hoje. Então, assim que eu me formei, então eu fiz, gostei, eu acho que por eu gostar tanto, eu acho que ela percebeu que eu gostava tanto, né, da produção, gostava tanto daquele local de trabalho, que quando que eu gostava realmente de fazer, não era só pela bolsa, que na época eu recebia uma bolsa, né, recebia ajuda de passagem, essas coisas todas, a refeição era lá, na cozinha, junto lá com os funcionários, do hotel e do restaurante, mas eu acho que ela percebeu que realmente eu gostava. Eu fazia aquilo não era só pela bolsa, até porque era muito sacrificante para mim, mas era primeiramente pelo aprendizado, né, que eu queria aprender como é que se fazia. Eu ainda estava no quinto período de nutrição, e também porque eu gostei realmente de lá, eu gostava disso. Então acho que ela percebeu tanto que eu gostava, porque na verdade, como eu morava distante, era tanto sacrifício que eu fazia, que de repente o valor da bolsa nem compensava tanto pelo dinheiro, o dinheiro em si, mas pelo conhecimento que eu adquiri naquela época, as amizades que eu fiz, né, por tudo que eu aprendi lá, assim, valeu muito, valeu demais. Então, ela me falou até assim, né, na época: ó, André, você terminando sua faculdade, assim que você terminar, você me fala, e, e eu vou arrumar um trabalho para você na área, porque ela sempre trabalhou na área também, ela gostava muito da área de produção, e ela sempre trabalhou na área de produção, inclusive ela tinha pós-graduação na área de qualidade de alimentos e etc. Então ela falou: assim que você terminar, você me avisa, me fala, né? A gente vai se falando, e, e, e eu te arrumo algo na área. Porque eu não terminei até chegar na faculdade, porque foi na época que meu pai faleceu, que eu já havia falado no outro vídeo. Meu pai faleceu, então eu tive que cuidar da minha mãe, teve muitos problemas assim que a gente tinha que resolver, porque ele faleceu assim de repente, e então a gente teve que se organizar de muitas coisas, e realmente ficava inviável ficar na faculdade, ficar no estágio. Tinha dia que eu chegava em casa 11 horas da noite, eu saía de casa de 6 da manhã, 6h30, para ir para a faculdade, e só voltava, porque da faculdade mesmo eu já ia para o estágio, e de lá, né, eu ficava até a noite, e que eu estagiava a parte da tarde toda, eu ficava até a noite, então às vezes eu chegava em casa 10, 11 horas da noite. Então, realmente ficava complicado. Isso de segunda a sexta, e às vezes, dependendo, eu ainda ia no sábado para compensar algum horário, alguma coisa assim, para o estágio.
Então, realmente eu tive que me afastar com muita pena, assim, sabe? Pela situação também que a gente estava passando, né? Muito complicado, foi muito triste para nossa família. Então, eu tive que ficar mais próximo da minha família, da minha mãe de casa, para poder resolver as coisas também para a gente, um ajudar o outro, né? Nessa época difícil. Enfim, então eu tive que sair, eu não terminei, porque a pretensão do hotel era me deixar lá até eu me formar, né? Eu concluí minha faculdade, eu ia ficar lá estagiando, mas infelizmente não foi possível. Então, mas aí assim que eu me formei, eu realmente entrei em contato com ela e foi meu primeiro emprego também, né? Foi a primeira porta que se abriu para mim depois de formada, né? Pós-formada, e eu continuei gostando, né? Mesmo com alguns probleminhas e tal, eu era nova na área, né? Assim, de formada, e você passa por muita coisa que depois com o tempo você vai amadurecendo, vai aprendendo a driblar, a resolver. Mas isso é realmente com o tempo, com a maturidade do serviço, né, do andamento, de lidar com as pessoas, né, que você lidar diretamente com a equipe, com pessoas, né, então às vezes a equipe é grande, são muitas pessoas. Nesse hotel mesmo que eu estagiei, a equipe era razoavelmente grande e eram compostas só por homens. Na época que eu cheguei logo lá, tinha gente que era mais velho de tempo de cozinha lá, de hotel, do que eu de idade. Então, para você quebrar essas barreiras, que às vezes são pessoas mais resistentes, porque ele vê lá só tinha homem na equipe, aí tem essa questão além de ser mulher, às vezes muitos, né? Muito, que tinha idade lá de ser meu pai, até inclusive tinha um senhor lá que tinha idade até de ser meu avô na época, então acontecendo essa resistência, mas com o tempo você vai aprendendo, então isso foi maravilhoso para mim, esse estágio, depois eu trabalho, então depois eu trabalhei também em um hospital, um grande hospital de Recife, é, um dos maiores hospitais de Recife. Eu trabalhei também na área de produção, depois eu trabalhei em outro hospital, um dos maiores também de Recife. Acho que nos dois maiores de Recife eu trabalhei, um na área de clínica e o outro na área de produção. E eu gostava dos dois, das duas áreas, mas se você me perguntar qual era que eu era mais apaixonada, assim, que eu gostava mais ainda, era realmente a área de produção. A área de clínica eu achava excelente, que eu também lidava com os pacientes, né? Eu conversava muito, eu gosto muito de conversar, né? Eu gosto de me comunicar com as pessoas, gosto de lidar com gente. É uma coisa que muita gente tem dificuldade, mas eu gosto de lidar com gente. Então, o que é que acontece? Então eu me apaixonei, né? Todas as áreas eu gosto da nutrição, acho maravilhosas, mas eu me apaixonei pela área de produção. Então, justamente nessa época, eu consegui dar aula pelo SENAC. Na época, eu estava trabalhando numa clínica de paciente que acompanhava pacientes renais, né? E foi antes de eu trabalhar nos hospitais, né? Eu ainda morava no interior. Então, eu estava trabalhando na clínica e eu queria fazer algo mais, assim, porque eu trabalhava só 2 dias na semana e ficava com tempo livre. Como na época eu era solteira, não tinha filho, não tinha nada, eu digo, não, vou arrumar mais alguma coisa. Então foi quando eu descobri que eu também tenho outra paixão. Coincidentemente eles estavam precisando de uma pessoa que desse um curso de boas práticas de manipulação de alimentos. Então foi aí que eu descobri. Aí com alguns dias que eu tinha deixado o currículo lá, deixei assim meio que despretensiosamente. Aí me ligaram para mim alguns dias depois, dizendo que justamente eles estavam procurando uma pessoa para dar um curso de boas práticas de alimentação. E eu nem acreditei quando me disseram, porque eu digo, logo na área de boas práticas, maravilhoso. Na época eu estava fazendo um curso, inclusive, de qualidade de alimentos e tudo. Então, me chamaram, né? Ligaram para mim, você pode vir aqui? Eu digo, posso, claro. Então, foi justamente para dar um curso de boas práticas, boas práticas de manipulação de alimentos, mas não era para dar na minha cidade, né? O curso não seria realizado na minha cidade, seria realizado numa cidade um pouco distante, seria realizado em Pojuca,
e seria realizado em Porto de Galinhas, né, que é de Pojuca também, que é uma praia, área de praia, né, o litoral de Pojuca. Então, eu digo, vou, tá topado. Nem procurei saber quanto eles iam me pagar, nem procurei saber dos sacrifícios, porque tinha hora mesmo que quando eu ia dar aula lá, tinha dias que as aulas eram à tarde, na primeira turma mesmo que eu comecei, as aulas eram à tarde, então ia até à noite, porque eram 4 horas, foi um curso de 40 horas, então eu que elaborei a maior parte do curso, porque na verdade o Senac ele já tinha um curso de 20 horas, que era para manipuladores, mas era um curso que era só básico mesmo, um curso que só, na verdade, tinha menos de 20 horas. Então, eles precisavam do restante do curso. Vamos dizer assim, que eles precisavam de um curso de 40 horas. Então, eu que implementei, né, o restante do curso, eu que fiz tudo e veio essa primeira turma. Foi bem desgastante, né, a primeira turma, porque eu corria muito, porque eu não tinha o curso pronto. Mas aí foi um desafio que lançaram e eu disse, não, tá aceito. Eu digo, não, não vou deixar passar essa oportunidade. Eu quero conhecer gente nova, eu quero pôr em prática as coisas que eu aprendi, eu quero ajudar outras pessoas, quero passar para outras pessoas. Eu fiz mais, aceitei mais pelo desafio. Depois realmente eu gostei, né, do que estava fazendo. Como era na área de boas práticas de alimentação, nas boas práticas de manipulação de alimento, então, como era nessa área que eu sempre gostei, então eu topei. Eu digo, vamos embora. Então, eu fazia, na primeira turma foi bem corrido, porque eu fazia a aula de manhã, porque eu trabalhava em 2 dias na semana, eu trabalhava na clínica, e os dias que eu não trabalhava justamente eram os dias que eu ia dar as aulas. Então, eu preparava a aula de manhã para dar aula à tarde. Aí dava aula de manhã e saía correndo para dar tempo de chegar lá em Pojuca, né? Porque era um pouco distante daqui de onde eu morava na época. Aí então era muita correria, mas assim foi muito gratificante. Porque na verdade a gente estava só com intenção, na verdade o que passaram para mim que seria essa turma, que teriam mais ou menos 20 alunos nessa turma, e não tinha nenhuma outra turma formada, então eu entrei como prestadora de serviço, eu não era funcionária do Senac, até porque a gente nem sabia se ia ter outra turma ou não. Tinha essa turma já com 20 pessoas e que eles estavam precisando do profissional para dar as aulas, né, para dar o curso. Então eu topei, né, complementei o curso e, né, coloquei lá as aulas tudo direitinho, as dinâmicas, etc. Tal, planejei tudo certinho e ir embora da minha aula. Então, assim, quando eu comecei lá, começamos com 20 alunos, mais ou menos, não lembro exatamente, eu acho 19, 20, e a turma foi aumentando, significativamente. Foi aumentando, até que chegou uma hora que eu disse não. E eu não estava cobrando por aluno, eu cobrei por aula, por hora aula. E eu estava cobrando bem pouquinho, na época eu não tinha muita experiência. E eu gostava, como eu digo, eu gostava, assim, eu nem estava me importando muito com o dinheiro. Eu acho que praticamente o dinheiro que eu recebi dessas aulas era só mais para pagar passagem, porque eu não tinha carro, pagar passagem, pagar algum lanche, que eu fizesse alguma coisa assim, ficar com um trocadinho no final das contas, assim, muito pouco. Mas eu não estava nem me importando muito com isso. Bom, mas eu nem tava me importando muito com isso, porque na verdade eu tava amando, assim, tava achando o máximo terem pessoas lá querendo me ouvir, querendo escutar o que eu tinha para passar, né, o conhecimento que eu tava passando para aquele pessoal. É, muitas vezes tinham alunos que ligavam para mim, porque a grande parte dos alunos dessa turma eram os próprios empresários, né, os próprios donos de pousada, restaurante, lanchonete, né, lá de Porto de Galinhas, de Pojuca, do Cabo, de Santo Agostinho. Então eu estava achando o máximo aquelas pessoas irem lá e muitos ligavam para mim.
André, a vigilância teve aqui e eu já consegui fazer tudo direitinho. A gente ainda estava na metade das aulas, nem tinha terminado ainda todas as aulas, e o pessoal já ligava para mim, dizendo que a vigilância tinha tido lá, e algumas coisas que eles tinham pontuado já não pontuavam mais, já tinha dado ok, já tinha parabenizado por algumas mudanças que tinham sido feitas lá, por algumas mudanças que tinham sido feitas lá no estabelecimento deles, e muitos ligavam para mim para agradecer. E aquilo para mim era o máximo. Então, fiz muita amizade lá com o pessoal, o pessoal de lá de Pojuca, de Porto, de Maracaípe também. Então, era muito gratificante. Então, na verdade, no final das contas, eu nem parava para fazer as contas mesmo, saber quanto eu estava no final, que terminava as aulas, quanto eu tinha ficado de dinheiro, assim, né? Não era muito dinheiro, mas para mim, aí foi aí que eu descobri, né, essa outra paixão minha, que era ensinar. Então, eu juntei as duas coisas, né, as minhas duas paixões, a área de produção, né, de manipulação de alimento, de qualidade de alimento, com a área do ensino. Então, para mim foi o máximo, foi, foi um 10, né, foi o auge, porque eu juntei as duas coisas. Mas aí nesse meio tempo, como eu não era. Então, como eu estava falando, voltando, né, o assunto da turma. Então, no final, quando chegou na metade das aulas, eu estava barrando os alunos, porque não tinha mais condição física, o espaço que a gente estava não era muito grande, então também não tinha condição de eu dar atenção a todos os alunos. Se eu colocasse muita gente na turma, não era nem tanto pelo dinheiro, como eu falei, mas era realmente porque eu dava atenção aluno por aluno, eu tirava dúvida, em alguns momentos eu formava grupos, ia lá naquele grupo e tirava dúvida, tirava muita dúvida individual de negócios, dos negócios, e eu tenho uma padaria, eu tenho, e como é que eu faço assim, assim? Aí eu dava alguma dica, alguma sugestão, a gente tirava alguma dúvida, né? Se juntava, fazia aquele grupo de conversa, de debate, e era muito bom. Então, se tivesse muitos alunos, a sala muito inchada, não teria, a turma muito inchada, não teria como eu dar essa atenção, e eu gostava disso. Então, quando chegaram 40 alunos, aí eu encerrei. Então, vinha mais gente, eu digo, não tem mais. Não tem mais, o pessoal vinha procurar querendo entrar na turma, que ficou sabendo que estava essa turma, que era muito legal e tal. O pessoal estava gostando muito, né? O boca a boca. Não tinha tanta essa disseminação de rede social na época, né? Instagram, WhatsApp, isso foi em 2011. Não tinha, né, tanta divulgação, mas era o boca a boca mesmo. Então eu comecei a barrar, eu digo, não tem mais. Então quando eu terminei a primeira turma, lá em Pojuca, eu já tinha uma segunda turma pronta, com mais ou menos, eu acho que uns 25 alunos, 25 alunos em Porto de Galinhas. E quando terminou a segunda turma, foi da mesma forma, quando terminou a segunda turma, já tinha uma terceira turma formada. E eu fiz essas 3 turmas, mas aí foi na época que eu tive que mudar para Recife. Aí fui trabalhar nesse outro hospital, e às vezes a gente, por insegurança, por medo, né? Porque como no Senac eu não era funcionária do Senac, eu era prestadora de serviço, então se não tivessem turmas, eu não ficaria lá, né? Não iriam me chamar. Então, por medo da segurança realmente, que na época eu precisava pagar as contas, né? A gente precisa pagar as contas. Aí tive que ir para Recife, aí, aí na verdade a gente tem que pagar as contas e também algumas outras questões pessoais e tal. Então eu acabei tendo que. Aí fiquei trabalhando, fui chamada para esse hospital, o primeiro hospital que eu trabalhei, um dos maiores lá de Recife, para a área de produção também. Então também sabia que ia gostar, então eu fui por essa questão da segurança mesmo, né, de ter uma carteira assinada e tal. Então fiquei trabalhando. Então, como eu ficava com todos os meus dias preenchidos, porque eu estava trabalhando ainda na clínica, paciente renal, e trabalhando nesse hospital, então eu terminei a última turma, foi a terceira turma, me despedi, falei com o pessoal do Senac, expliquei porque eu não poderia ir. E infelizmente, não sei se foi a decisão certa a ter sido tomada, mas na época, né, a insegurança, a imaturidade e tudo,
Mas, assim, tudo é no tempo, na verdade, a gente não deve se lamentar, mas realmente eu fico pensando porque eu deixei com o coração muito, muito apertado, né? Mas tive que fazer uma escolha. Então, por isso aí passei, mas mesmo assim foi bom porque adquiri outras experiências, mas realmente deixei essa parte de ensino um pouco negligenciada, né? Deixei do lado esse sonho. Enfim, mas fui fazer outras coisas também. Mas essa parte de ensino ficou arraigada, né, dentro de mim e eu percebi que tinha. Então ficou dentro de mim, mas sempre aquele sonho, uma hora eu vou voltar, eu quero voltar a ensinar, eu quero passar conhecimento para as pessoas, eu quero escutar as pessoas de novo, indo ouvir o que eu tenho para dizer, o conhecimento, me agradecer porque aprendeu alguma coisa comigo. É muito gratificante. Eu não sei se alguém de vocês, se algum de vocês que estão me assistindo já passou por essa experiência de alguém ter aprendido alguma coisa com você e ter ajudado aquela pessoa de alguma forma. Se tiver alguém aí, dá um sinal, fala aí, deixa um comentário, explica como foi mais ou menos, como é que você ajudou a pessoa, como é que a pessoa fez, em que ajudou ela. Então, era muito gratificante para mim. Mas aí o tempo foi passando, eu fui fazendo outras coisas, né? A vida foi mudando até que. E mais é tanto que eu fiz mestrado, terminei o mestrado, fiz especialização. Estou fazendo especialização na área de qualidade de alimentos, de vigilância sanitária, porque realmente é o que eu gosto, né? Fiz outras especializações de nutrição funcional, então fiz o mestrado ano passado, terminei, né? Meio a pandemia, só que é essa vontade de fazer isso, né? E eu sempre gostei de fazer isso presencialmente, porque eu gosto de estar com as pessoas, de lidar. Mas aí, infelizmente, né, eu tinha esse pensamento de fazer isso presencialmente, de dar cursos, de dar aula, né, em universidade, em faculdades, mas é tanto que terminei o mestrado pensando nisso, especializações pensando nisso, cursos pensando nisso, mas o ano passado aconteceram duas coisas que me fizeram mudar os conceitos. Então, foi a pandemia, né? Infelizmente a pandemia chegou para todo mundo e essa questão de presencial, né? Eu gosto muito de estar junto com o pessoal na rua, né? Meus trabalhos do mestrado foi tudo trabalho de campo, que eu gosto de andar, conhecer pessoas novas, cidades novas. Mas infelizmente quando veio a pandemia, isso ficou inviável. E também o nascimento da minha filha, que foi em maio, né? Bem no auge da pandemia. Ela acabou nascendo prematura, porque eu tive problema na gestação, tive síndrome de HELP. Então, eu acabei tendo que ficar mais com ela, então meu sonho de fazer isso, né, presencialmente ficou um pouco prejudicado pela pandemia, né, e pela questão do nascimento. Então, juntou uma coisa com a outra, né, a combinação dessas duas coisas tá me mantendo em casa, né, mas aí eu tenho o meu sonho continua e hoje em dia a internet veio para facilitar muita coisa para a gente, né? Inclusive isso. Então eu posso passar meu conhecimento pela internet, né? Eu nunca fui muito de internet, muito tecnológica, né? De Instagram, meu canal de YouTube é recentíssimo, meu Instagram também é recentíssimo, então tudo muito recente, muito novo, porque realmente, né, os conceitos mudaram, pelo menos meus, em meio a tudo isso, mas a tecnologia nos ajuda, né? A internet veio para facilitar, então vamos aproveitar essa facilidade. Então, estou eu aqui agora gravando esses vídeos para vocês, porque isso para ajudar vocês e para me realizar também. Isso é uma realização, me estou quebrando também uma barreira muito grande minha que eu tinha muito receio, né, de fazer vídeo, uma barreira muito grande mesmo, então estou transpondo uma barreira enorme, vocês não têm nem noção, mas estou fazendo isso porque é o que eu gosto, é o que eu quero fazer e pretendo continuar. Então espero que vocês continuem comigo para eu poder fazer mais, para poder dar mais do meu conhecimento a vocês, coloquem aí sugestões,
Então, eu espero de verdade que esses vídeos estejam ajudando vocês de alguma maneira, de alguma forma. Vou continuar nos próximos vídeos. Esse vídeo foi só uma paradinha para que vocês me conhecessem melhor, conhecessem um pouco da minha história, né? Como é que eu cheguei até aqui. Então, eu gostaria que vocês continuassem interagindo, deixando comentários, se inscrevam no canal, se inscrevam também no Instagram. Então, vou estar sempre colocando alguma coisa lá também no Instagram. Tem um e-mail aí embaixo, eu vou deixar um e-mail também, né? Que vocês podem mandar alguma dúvida, se vocês quiserem dar alguma sugestão por e-mail, não quiser deixar nos comentários, mas quiser mandar por e-mail alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, então eu posso responder por e-mail. Então, vou deixar tudo aí embaixo, né, na descrição do vídeo para vocês acessarem. Gostaria muito que vocês dessem um gostei, né, se vocês realmente gostaram, né, deixar um gostei aí demonstrando que tá gostando do vídeo, para que eu possa fazer mais vídeos, para que possam ser divulgados para mais pessoas. Então, dá um joinha aí, ajuda a gente, né, para a gente saber se o conteúdo está sendo agradável, né, se está agradando a vocês. Espero que esteja, né? Porque ele é feito para vocês. Então, deixe os comentários aí, qualquer sugestão, né, será bem-vinda, com respeito, né, com integridade, será sempre bem-vinda. Então, é isso. Os próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre a vigilância, sobre os procedimentos, o que é que se pode fazer, o que é que não pode, e também de acordo com as sugestões que vocês forem deixando. Por isso que eu peço, deixem sugestões, porque de acordo com as sugestões que vocês forem deixando, se vocês são profissional da saúde, né, se vocês são profissionais nutricionistas, se são colaboradores, se são empresários, né, donos, né, de algum serviço de alimentação, proprietário de algum serviço de alimentação, deixa também isso, de onde vocês são, se vocês quiserem, né, ficar à vontade, para eu saber mais ou menos o perfil, né, do pessoal que está acompanhando, para que eu possa direcionar melhor os vídeos. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem bem, um cheiro bem grande em todos vocês. Eu sou muito grata pela presença de todos. Espero que nos próximos vídeos vocês estejam conosco. E um abraço e um cheiro bem grande. E até a próxima. Tchau!